não consigo me impor? Porque muitas das vezes eu não consigo falar o que eu sinto, né? Falar a verdade, falar naquele momento ali o que eu gostaria de ter dito. E muitas vezes, quando eu falava a verdade, eu me sentia culpada, me sentia muito mal por ter sido grosseira com aquela pessoa. No meu caso, o que aconteceu comigo, eu tinha 7 anos de idade e eu vou contar pra você. Eu tenho duas histórias para contar, uma história como tudo começou e uma história como tudo terminou, como eu consegui vencer, como eu consegui me impor diante das situações. Eu tinha 7 anos de idade e eu fui visitar um parente com minha avó paterna, mais a minha mãe, na casa dessa senhora. Chegando lá, tinha muitas pessoas lá, tava primos todos reunidos esperando a gente. E tinha um rapaz lá, na verdade um homem, né, de 60 anos, ele era portador do síndrome de Down. Eu digo era porque ele já faleceu. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha 7 anos de idade, ele não parava de me olhar, ficava o tempo todo me encarando com os olhos e dando risada, aquele jeitinho doce, né, que a pessoa que tem síndrome de Down, ela se comporta como uma criança mesmo. E aí a mãe dele brincou com ele assim, você gostou dela, né, ela é criança, hein? Aí na primeira oportunidade que ele teve, ele me pegou pelo braço e me levou para dentro de um quartinho. Tinha uma janela grande lá, era um quartinho de costura dessa prima da minha avó. E chegando lá, gente, ele começou a me pedir beijo, começou a fazer assim, sinal para me dar um beijo na boca dele. Eu fiquei desesperada, você não tem noção do meu medo, do pavor que eu fiquei daquela situação. Eu tinha 7 anos de idade. Eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu fiquei parada, estagnada e ele chegava um pouquinho para frente, eu fui andando para trás o máximo que eu consegui e tinha uma janela voltada para a sala, a mãe dele e juntamente com a minha tia, isso durou mais ou menos 1 minuto, deram falta e foram lá me resgatar. Vocês não têm noção do meu desespero. Eu saí da sala em pranto, chorando, corri pro colo da minha mãe e fui contar para ela o que tinha acontecido. Eu contando a história, as pessoas chegaram para ele, você gostou dela, né? Ela é criança, da cadeia, não pode fazer isso não, rapaz. E todo mundo rindo, ele dando gargalhada, rindo da situação, todo mundo rindo da minha cara. Eu me senti uma perfeita palhaça naquele momento. Eu falei com a minha mãe, eu quero ir embora agora, eu não quero ficar aqui. E ela falou assim, olha, você vai embora quando todos forem, você fica quieta aí, não aconteceu nada. Assim, na situação, eu não fiquei com raiva do rapaz, né? Ele não teve, assim, entre aspas, ele não tinha culpa da situação. Se eu soubesse me impor naquele momento, se eu fosse criada para aquilo, em saber gritar, em ter feito alguma coisa, ou até mesmo ter permitido que ele pegasse o meu braço, eu tinha resolvido a situação. Só que até então, eu já tinha essas características de passividade em mim. E daí, quando eu fui contar o que aconteceu, ficou todos rindo de mim, eu passei maior vergonha. A partir daí, eu lembro várias e várias oportunidades na minha vida. Eu passei a ser passiva, a ficar calada com as coisas, a não pôr em discussão, porque até mesmo eu pensava que o não era ser mal educado, né? Se eu dissesse não, ou eu desaprovasse a vontade de uma outra pessoa, eu estaria sendo mal educada e indelicada. Então, a primeira coisa que eu entendi que eu precisava mudar desse comportamento é que você não pode vincular o não com a falta de educação. Sempre que você quiser dizer, né, o sim ou seja o não, você diga da forma que você quer mesmo. Olha, eu não quero, muito obrigado e tudo. E a segunda coisa que eu consegui desenvolver também, que me ajudou muito nessa situação, é tentar programar as coisas, né? Procrastinar as respostas. Então, quando uma pergunta vinha e de alguma forma iria me constranger, eu sempre falava, olha, eu preciso conversar com meu marido primeiro, eu preciso pensar, ou amanhã eu te falo, e isso me dava mais tempo, me dava mais coragem, me encorajava a responder o que realmente eu queria. A terceira coisa que eu fiz pra mim, que funcionou muito bem, eu fiz uma lista de situações que eu já havia passado e que era tão simples de resolver, às vezes era apenas dizer um não ou um sim, ou dizer simplesmente, nossa, eu não quero isso agora. Então, eram situações que eram fáceis de responder, que se eu respondesse na hora, eu não respondia, ou deixava aquilo, ou simplesmente me sujeitava àquela situação com medo de passar vergonha de novo. Então, eu fiz uma lista, meditei sobre aquilo, esse é o passo número 4. Passei a refletir sobre aquelas situações e falei para mim mesmo que aquelas coisas não iriam mais acontecer na minha vida, que eu iria vencer, que me tornaria uma pessoa melhor, diferente. Então eu passei a me refletir, passei a me conhecer melhor.
Então eu comecei a entender que algumas situações me constrangia mais do que as outras, então eu já me preparava para as situações, tá? Falava de frente para o espelho, não, eu não vou permitir isso, eu não quero isso, e determinava primeiro aqui dentro do meu coração, para quando eu chegasse lá fora, do outro lado da porta da minha casa, eu chegasse naquela situação, eu já estava preparada para ela, eu já estava com a resposta pronta. E a quinta coisa que eu fiz foi em cima disso, foi trabalhar mesmo meu desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento como mulher, como pessoa madura, como pessoa adulta, e procurei melhorar essas áreas na minha vida. E teve uma certa situação que eu fui trabalhar numa empresa, entrei como estagiária e teve uma recolocação lá de funcionários, a empresa teve que cortar alguns cursos e cortou funcionários. E no administrativo sobrou eu e meu chefe. Todos foram dispensados. E aí ele propôs para mim melhorar meu salário, né, me adequar melhor na empresa, porque precisava adequar o quadro de funcionários. E eu fui escolhida para ficar. Então, tudo bem, eis-me aqui. Para mim seria um enorme desafio, porque eu não sabia me impor ainda, eu não sabia falar de fato o que precisava ser dito. Então, na primeira semana ele já melhorou meu salário, colocou na minha carteira como analista administrativo, e no outro dia ele já me traz uma bomba. Eu teria que dispensar uma pessoa, porque como não havia mais ninguém na empresa, não havia mais o setor de recursos humanos, somente eu e eu. Então, gente, a minha boca secou na hora. Na hora eu pensei, o que seria mais difícil? Eu falar para o meu chefe que eu não poderia fazer aquilo ou falar para aquela pessoa que eu precisava dispensá-la? Fui para casa, pensei, meditei, tentei ensaiar várias palavras que eu poderia dizer para ela sem magoar, sem machucar, mas eu cheguei a uma conclusão, que era o meu trabalho, eu precisava fazer isso, estava numa situação melhor que a dela, mas isso não seria uma diferença, né? Não seria um problema, porque eu teria que fazer o meu trabalho. Cheguei para ela e falei, olha, infelizmente nós estamos readequando os funcionários, precisamos cortar custo, infelizmente os seus trabalhos, nós não vamos mais precisar do seu trabalho aqui na empresa, nós te agradecemos, no futuro em que nós venhamos precisar, a gente vai estar te contratando novamente, tá bom? Pode ficar tranquila que a empresa vai acertar tudo com você. Já que você já tem mais de 6 meses de casa, você vai ter seus direitos, né? O seu seguro-desemprego, então fique tranquila. Se precisar de alguma coisa, estaremos aqui para lhe ajudar. Muito obrigada, saí da sala, gente, vocês não têm noção do sentimento que veio sobre mim. Foi muito difícil aquilo, mas a partir dali eu vi que eu podia muito mais, eu podia ser quem eu era, eu podia dizer aquilo que eu queria de fato. E eu fui só melhorando, fui só desenvolvendo mais essa área na minha vida e fui enxergando que eu precisava me colocar, eu precisava falar aquilo que eu realmente queria dizer, porque isso me fazia um bem danado. E todas as vezes que eu chegava numa situação em que eu vencia, eu conseguia dizer um sim ou não de acordo com o meu coração, isso para mim era uma vitória gigantesca, isso me fez crescer. Então, eu te convido a você a seguir esses passo a passo que eu te falei aqui. Se você tem essa dificuldade de se impor, então você venha procurar entender, né, o que ocasionou isso na sua vida. No meu caso, foi isso que eu passei, que eu contei para vocês, essa história, né? Foi esse caso de vergonha geral. Mas caso você talvez tenha algum outro problema, identifique isso e tente da melhor maneira você resolver esse problema. E apagar o passado, né? Esquece o passado, já passou. Pegue a melhor parte dele, né? Que é o crescimento, o desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Ai, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, tchau!